O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará e a Associação dos Engenheiros Agrônomos prestaram homenagens a dois dos mais conceituados profissionais da área tecnológica no estado, o engenheiro agrônomo José Guimarães Duque, in memoriam, e o engenheiro agrônomo ex-reitor da Universidade Federal do Ceará, Roberto Cláudio Frota Bezerra. A solenidade, realizada na noite do último dia 27 de março, na sede do CREA Ceará, na rua Castro e Silva, número 81, no centro de Fortaleza, contou com dois momentos importantes. No primeiro, o presidente do Conselho, engenheiro Vitor Frota Pinto, inaugurou o auditório do edifício do CREA, que a partir de agora leva o nome do engenheiro agrônomo José Guimarães Duque. O presidente do CREA explica por que a escolha de José Guimarães Duque. Porque o Guimarães Duque, na agronomia, é realmente um ícone. E a Associação dos Engenheiros Agrônomos tem assento no plenário do CREA. E foi ele quem criou a associação há 70 anos atrás. Então isso também pesou. Pesou também por ter sido do DENOX, um órgão que centenário, que hoje passa por dificuldades, existe um movimento político muito grande da sua reativação, da sua oxigenação. E também pelas grandes obras publicadas e o grande tempo marcado a sua época quando professor da antiga Escola de Agronomia do Ceará. Então, por tudo isso, levou à escolha do seu nome. Desde que tomou posse na presidência do CREA, o engenheiro Vitor Frota Pinto vem desenvolvendo uma política de valorizar os profissionais que contribuíram para o engrandecimento do sistema Confeacrea no Ceará. Profissionais reaviva o seu valor e imortaliza aqui no âmbito do Conselho Regional, com o nome do nosso segundo auditório, e com o seu nome, Auditório Engenheiro Agrônomo José Guimarães Duque. Da mesma forma que nós fizemos no mês passado, homenageando um grande profissional, um relevante serviço também prestado ao estado do Ceará, ao Nordeste, ao país, que foi no caso da Inspetoria de Sobral, no engenheiro civil Zé Cândido de Castro Paredes, pessoa. Então, nessa linha que nós estamos trabalhando de resgate da história. Ao mesmo tempo que nós estamos resgatando a história, nós também estamos trabalhando na atualidade no sentido da valorização profissional, implementando ações de modernidade, de agilização, de tramitação de processos, expedições de certidões, tudo no tempo bem menor do que estava sendo praticado. Então isso é uma valorização profissional. O engenheiro agrônomo, professor e escritor Melquiades Pinto Paiva, autor do livro Tributo à Memória de Amigos, fez a saudação ao homenageado. Entre Dr. Duque e eu, havia uma diferença de idade muito grande, de 27 anos. Acontece que ele era uma pessoa tão boa que tinha paciência de conversar comigo, que era um engenheiro agrônomo recém-formado, em começo de carreira, e me recebia na casa dele, e ele me transmitiu muita lição que eu venho aplicando durante toda a vida. Uma delas é que não me interessa estudo nenhum que não seja relativo ao Nordeste. Outra coisa é que tem que fazer o que se pode fazer, não adianta estar sonhando, perdendo o senso da realidade. Outra coisa é que o nordestino tem que viver com a semiaridez e com a seca, e não querer ser uma região onde chove, onde não tem problema de aridez. Quer dizer, foi um grande professor, mesmo para mim, que sou um agrônomo de fachada, porque eu sou especialista em mar, eu sou um biólogo marinho e era um professor de zoologia. Quer dizer, eu nunca tive muita convivência com a agricultura. E ele me botou esse espírito de nordestino, de realidade das coisas. E depois ele me deu exemplo de mansidão, exemplo de honestidade, exemplo de tolerância. Eu devo muitas coisas a ele e procuro honrá-lo à medida que posso.
A neta do engenheiro agrônomo José Guimarães Duque, a médica Isabelle Duque, falou em nome da família e agradeceu a homenagem. Apesar de eu ter convivido muito pouco, né, só convivi 3 anos, mas toda vida que falam nele, realmente não tem como não se emocionar, né? Quem falava muito era a minha avó, falava demais nele e assim, toda vida que falam a gente se emociona muito. A senhora é profissional de medicina, a senhora é médica, ele era um engenheiro agrônomo que marcou época. Falar tanto tempo de Guimarães Duque assim, é porque existem motivos muito especiais para saudá-lo. Com certeza, motivos aqui, números que foram listados bastantes mesmo. Feliz? Muito. O momento marcante da solenidade de inauguração do auditório foi o descerramento da placa. O presidente do CREA, engenheiro civil Vitor Frota Pinto, descerrou a placa do auditório José Guimarães Duque ao lado do prefeito Roberto Cláudio, do engenheiro agrônomo Ézio do Nascimento e Silva e da neta de Guimarães Duque, Isabelle Duque. No segundo momento da noite festiva, a Associação dos Engenheiros Agrônomos do Ceará homenageou o ex-reitor da Universidade Federal do Ceará, engenheiro agrônomo Roberto Cláudio Frota Bezerra, pai do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que prestigiou a entrega da comenda. A saudação foi feita pela advogada Maria Arair Pinto Paiva, que falou do homenageado Roberto Cláudio Frota Bezerra como profissional, pai e amigo. Porque, na realidade, eu quis fazer isso porque eu também não tinha outra saída, que eu não tenho, a minha formação é jurídica. Aí então eu não podia falar da profissão, das qualidades dele, dos trabalhos técnicos dele. E aproveitei a convivência e mesmo a distância, morando há tanto tempo no Rio de Janeiro, acompanho a vida dele. E acho realmente que eu me preocupei em traçar os traços, em destacar os traços principais da personalidade dele e que fossem, assim, uma luz, um caminho que podiam explicar o êxito profissional que isso ele teve, pelos fatos, como eu bem disse. Roberto Cláudio Frota Bezerra recebeu a medalha Guimarães Duque das mãos do presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Ceará, Ézio do Nascimento e Silva, do prefeito Roberto Cláudio e do presidente do CREA, Vitor Frota Pinto, e também de membros da família. Logo em seguida, Roberto Cláudio Frota Bezerra fez um agradecimento lembrando suas realizações no campo profissional e sua família. É muito feliz e principalmente porque essa solenidade tem muito o meu estilo. Eu gosto do estilo informal, leve, certo? Sem muita coisa rebuscada. O cerimonial conduziu toda a solenidade de uma forma leve, que foi agradável. E todas as pessoas aqui estão muito mais por amizade, por alguma ligação, sem nada de formalismo, certo? E é uma consequência natural ao longo da minha vida, certo? Esta é a homenagem que eu recebi, que eu acho que teve uma influência indireta. O próprio fato do meu filho, Roberto Cláudio, ser prefeito, então eu acho que isso também acaba sensibilizando quando vão ver as orelhas dele, certo? Vai motivando um pouco, certo? O pai do prefeito é engenheiro agrônomo, certo? Então... O presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Ceará, Ézio do Nascimento e Silva, falou sobre a homenagem idealizada pela associação e pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará. Olha, foi um momento de rara felicidade dentro deste conselho. Eu que já tenho uma história de trabalho no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, hoje foi gratificante para a agronomia, foi gratificante para a engenharia, foi gratificante para a família Duque, foi gratificante para a família Roberto Frota. É um momento que merece registro na nossa história. No final da solenidade, o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra, fez um agradecimento ao CREA e à Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Ceará, pela homenagem prestada ao pai dele, o engenheiro agrônomo Roberto Cláudio Frota Bezerra. Na oportunidade, o prefeito de Fortaleza também anunciou a retomada de um projeto que será realizado em parceria com o CREA. O CREA é uma entidade que tem uma missão para além apenas de fiscalizar o bom exercício da engenharia, do profissional engenheiro e do profissional agrônomo. Ele tem tido ao longo dos anos um papel social de muito alcance, inclusive acompanhando obras de grande relevância social em áreas mais pobres da cidade. Mas há um papel que eu quero construir com o CREA, inclusive já tivemos uma reunião, Prefeitura e o CREA, para agilizarmos o projeto Papel da Casa. Garantir que as pessoas que têm hoje a sua casa, mas que não têm uma posse dela, possam garantir esse documento, e esse documento será a posse definitiva desse bem.
O CREA vai entrar com assessoria técnica, com assistência técnica, de medir as casas, de saber exatamente a área do terreno, a área construída de cada bem, para que a gente possa, junto com os cartórios, garantir depois a posse desse bem para cada um desses proprietários que tem, mas de fato não possuem a casa. Esse é um exemplo de como a parceria Prefeitura e CREA podem trazer certamente resultados positivos para a população mais pobre de Fortaleza. Há um conjunto de investimentos na área de mobilidade, na área de acessibilidade da cidade, que certamente serão debatidos aqui no CREA e com engenheiros do CREA. Tem o Estado também com os outros órgãos que têm influência nessa área de urbanismo, como o próprio CAL, como o IAB, e terei muito prazer, e certamente, quando convidado, estar aqui debatendo os projetos da Prefeitura e recebendo sugestões e encaminhamentos do CREA, que é a entidade que melhor representa os engenheiros cearenses. O presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará reforçou a realização do projeto, que vai trazer benefícios sociais para a população de baixa renda da cidade e que, para ele, inicia uma parceria importante entre a Prefeitura de Fortaleza e o CREA do Ceará. Na época do então deputado Roberto Cláudio, nós fomos procurados e tivemos uma reunião aqui no CREA com representantes da Assembleia Legislativa e da associação que congrega os cartórios. E essa parceria consistia em quê? Em regularizar a documentação do povo de baixa renda, que não possui documentação, resiste nos seus imóveis. E aí onde é que entra cada um? A Assembleia Legislativa, através da sua Procuradoria Jurídica, formava o processo jurídico, dava o feitio jurídico. Como é necessário um croquis, uma planta do imóvel, então o CREA, nós faríamos isso através do nosso CREA Júnior, na nossa engenharia social, que nós desenvolvemos isso junto com a Universidade Federal do Ceará, os estudantes, professores aposentados, que nós temos esse trabalho. E onde é que entram os cartórios? Os cartórios entram dispensando as taxas, fazendo gratuitamente. Então, essas três entidades, esses três órgãos públicos hermanados, nós podemos fazer muito na regularização da documentação do pessoal de baixa renda. E muitas vezes já está na quarta, quinta, sexta geração e não tem documentos. O então deputado não chegou a concluir porque ficou candidato e ficou tudo suspenso. Mas era agora, ele como prefeito, ele quer retornar essa parceria, não mais através da Assembleia, e sim da própria Prefeitura de Fortaleza. E o que nós dissemos a ele é que o CREA está disposto a ajudar, porque isso é o lado social, uma vez que a finalidade primordial do Conselho é em defesa da sociedade. E eu entendo que uma parceria dessa, nós estamos defendendo a sociedade, porque nós estamos regularizando imóveis, evitando com isso habitações clandestinas, ocupações de meio de rua, ocupações de espaços públicos. Então, na hora que se regulariza, só se pode regularizar se os imóveis estiverem em terrenos já há muitos anos, que passíveis de uso capião, etc. E com isso nós ajudamos a obstacular invasões, nós ajudamos a obstacular a utilização de espaços públicos indevidamente.